O Flamengo faturou mais de 370 milhões de dólares em 2025. Esse valor colocaria o clube na 18ª posição entre os clubes com maiores receitas do mundo, à frente de gigantes europeus como West Ham, Aston Villa e também Olympique de Marselha. No entanto, há apenas uma década, mais do que uma potência econômica, o Flamengo era um verdadeiro desastre. O faturamento do clube era de apenas 108 milhões de reais e o clube carregava dívidas de 380 milhões de dólares. A situação era tão deplorável que chegaram a ter treinamentos sem luz, sem internet, por total falta de pagamento. Ou seja, o Flamengo passou por realmente uma fase ridícula até chegar onde ele chegou hoje. Então, como o clube passou de estar à beira do colapso a se tornar uma máquina de dinheiro mais importante do continente americano? Para entender isso, a gente separou em 3 etapas esse vídeo, tá? E a primeira etapa é quando o Flamengo sofria bastante. E você que é torcedor do Flamengo, você sabe, você já sofreu demais, meu querido. A primeira etapa vai de 2009 até 2012 e a chamaremos de época escura. Não há melhor forma de apresentá-la do que lembrando o que disse Márcio Braga, seu presidente na época. O que está acontecendo no Flamengo é exatamente isso. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Isso, obviamente, traduzia-se em instalações de absoluta precariedade e meses de compromissos atrasados. Ou seja, jogadores não recebendo os seus salários. Já pensou, cara, o Flamengo de hoje em dia não pagar o salário para os jogadores? Ainda tinham pendências como pagar 2,6 milhões de reais ao Atlético de Madrid pela transferência do paraguaio Carlos Gamarra e quase 13 milhões de reais em salários atrasados para Romário e Edmundo, ambos já fora do clube há bastante tempo. Incrivelmente, para a sorte da torcida, o futebol nem sempre responde ao que ocorre nas finanças. Ou pelo menos naquele ano não foi o que aconteceu. Em 2009, apesar de tudo, apesar da péssima fase do Flamengo fora de campo, o clube conseguiu vencer o Brasileirão. Com Adriano e companhia, vocês sabem muito bem como é que foi. Foi realmente um ano mágico para o Flamengo. Aquele Brasileirão foi muito insano. No final daquele ano, Patrícia Amorim assumiu a presidência com a intenção de reverter o caos. A grande aposta dela foi o Ronaldinho Gaúcho. Cara, ele chegou como um astro, veio do Milan e com certeza abalou as estruturas do Rio de Janeiro. Teve um Aerofly incrível, uma recepção absurda para o Ronaldinho. Teve também a apresentação dele, né, que reuniu uma multidão. E vamos com tudo, nação rubro-negra, tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou o Mengão. Mas a verdade é que o Ronaldinho nunca foi o Ronaldinho de verdade lá no Flamengo. Fez ali uns jogos ou outros bons, mas no geral não se saiu muito bem no Mengão o Bruxo. A operação para o Flamengo trazer o Ronaldinho Gaúcho custou 4 milhões de dólares iniciais e um salário mensal de 600 mil reais. Quanto que o Ronaldinho ganharia hoje em dia? Comenta aí, deixa a sua opinião. A promessa era que a torcida pagaria o contrato lotando os estádios e comprando as camisas. Porém, isso acabou não funcionando. O contrato do Ronaldinho previa até noites livres. E isso tudo para o bruxo poder festejar à vontade. E o projeto terminou em processos judiciais e uma dívida que batia os 380 milhões de dólares. Mas, para sorte do Flamengo, em 2013 chegou um tal de Eduardo Bandeira de Melo. Vocês conhecem? Então, com formação no BNDES, ele sabia que a prioridade deveria ser o econômico. Ele declarou que, ao assumir, sentia vergonha de se apresentar aos jogadores devendo 4 meses de salário. Realmente vergonhoso. O primeiro passo foi o programa Nação Rubro-Negra, transformando a torcida em receita direta para o clube. O clube buscou auditorias internacionais para passar seriedade e atraiu marcas como Adidas e Peugeot. Mas a parte mais difícil foi o sacrifício esportivo. O Flamengo precisou vender as suas maiores joias para conseguir sobreviver. Vinícius Júnior foi vendido para o Real Madrid por 50 milhões de euros. E Lucas Paquetá, ainda muito jovem, foi vendido ao Milan por 35 milhões de euros também. Ao fim desse ciclo, a dívida do Flamengo caiu de 380 milhões para apenas 79 milhões de dólares. Ou seja, foi uma queda realmente muito absurda. Tudo isso com a gestão de Eduardo Bandeira de Melo, que salvou o Flamengo. E agora, o terreno realmente estava pronto para a glória. Antes de tu vencer tudo, você tem que sofrer. Foi o que o Flamengo fez. Sofreu vários e vários anos. Eu sou flamenguista e eu sei o quanto o Flamengo sofreu. Vários elencos aí ridículos de ruim. Mas hoje o Flamengo está colhendo os frutos de tudo o que o Flamengo plantou.
E antes da gente falar dessa era dourada que realmente aconteceu ali de 2019 para frente, a gente vai falar também de uma era que não foi, né, tão vitoriosa, mas que foi um meio caminho andado ali pro Flamengo, que foi a época que chegou o Diego Ribas, que foi a época que chegou o Everton Ribeiro, e posteriormente esses dois aí também ganharam a Libertadores, né? Mas foram os caras que começaram a abrir as portas do Flamengo para alguns outros jogadores de mais calibre, digamos assim. Enfim, em 2019, com Rodolfo Landim, o Flamengo deixou de ser um pagador de dívidas para ser um comprador de talentos, começando com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e também, obviamente, o técnico Jorge Jesus, que não deixa de ser um talento, né? Um baita de um talento. O cara fez história no Flamengo e eu acho que foi o maior treinador da história do futebol brasileiro. Pelo menos em um ano aí, né? O cara que mais fez coisa em um ano. E o Jorge Jesus transformou o Flamengo em uma máquina de títulos e fez o clube vencer a Libertadores depois de 38 anos. O Flamengo se tornou o Real Madrid das Américas. Em 2022, vieram mais uma Copa do Brasil e a terceira Libertadores. Além também do ano passado, que foi absurdo para o Flamengo. Vencendo a Libertadores, vencendo o Brasileirão e, obviamente, convencendo o torcedor. Né? Foi muito bem no Mundial também, bateu de frente com o Paris Saint-Germain. Por um triz não venceu. Cara, isso realmente foi insano, tá? Eu, como flamenguista, nunca imaginei que eu veria o meu time do coração batendo de frente com um time europeu. Contra o Liverpool eu sei que não foi aquela batida de frente toda, a gente até incomodou, mas contra o PSG, cara, e até nos pênaltis, a chance do Flamengo ter ganhado era, de 50%, entendeu? Nos pênaltis é meio a meio, mas obviamente foram muito mal batidos os pênaltis. Mas o ápice aconteceu agora em janeiro de 2026, quando o Flamengo chocou o mundo, contratou um jogador de ponta que é o Lucas Paquetá. Excelente contratação e foi com certeza aí a maior contratação da história do futebol brasileiro. Aproximadamente 260 milhões de reais para trazer o Lucas Paquetá de volta e repatriar o Brazuca. Com isso, como eu falei, ele se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro e sul-americano, trazendo o titular da seleção brasileira no auge, vindo diretamente da Premier League, é um sinal definitivo. O Flamengo não compete mais apenas no Brasil, o Flamengo virou um time europeu. E provou isso no Mundial, tá? No Mundial do ano passado, do ano anterior, né? E no Mundial de clubes aqui do final do ano. O Flamengo hoje opera no mesmo patamar financeiro das grandes potências globais. Em apenas uma década, o Mengão saiu da ruína absoluta para se tornar um gigante que fatura 1,5 bilhão de reais por ano e repatria estrelas mundiais. O modelo de gestão provou que no futebol moderno, a competência fora de campo é o que decide os títulos dentro dele. E o resultado a longo prazo vem da gestão financeira também. O Flamengo sofreu vários e vários anos para com certeza estar colhendo os frutos que colhe hoje. Resta saber agora quem vai ter fôlego para acompanhar esse novo padrão de riqueza do futebol brasileiro. Palmeiras, o Galo, o Cruzeiro, Corinthians, que venceu o Flamengo aí na Supercopa do Brasil. Enfim, quem que vai conseguir bater de frente com o Mengão no poder aquisitivo? A gente sabe que bola no pé é outra história, mas o poder aquisitivo do Flamengo está muito acima dos demais. Não esqueça também de comentar aqui, rapaziada, a sua opinião e também se inscrever no nosso canal se tu curte o conteúdo. Grande abraço e eu vou nessa.